E vamos também ler, meus irmãos, agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 40 até o versículo 45. Marcos 1, de 40 a 45, diz assim a Escritura: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor, que prazer que temos no coração quando estamos reunidos, adorando o Senhor, quando lemos a Tua Palavra, esta Escritura maravilhosa, tão santa e que nos faz tão bem. Ó Senhor, que bênção o Senhor nos concede, pois como lemos também, bem-aventurado aquele a quem escolhes e que chamas, que trazes para perto de ti, a fim de contemplar a tua beleza e meditar no teu templo. Ó Senhor, por tanta bênção que o Senhor nos tem dado, nós queremos te agradecer e rogar ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, para que vejamos a tua glória nas Escrituras Sagradas. E vendo a tua glória, Senhor, nós sejamos transformados, santificados, para andar contigo em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Algum tempo atrás eu assisti um filme que contava uma história da Idade Média. Não sei os irmãos, mas eu gosto muito daquelas histórias de Idade Média, especialmente aquelas de cavalheiros que lutam naqueles duelos, as justas, né? Quando um sobe num cavalo, outro no outro, e eles, com a sua lança, um vem ao encontro do outro. E aconteceu que estava mostrando um duelo numa cena do filme, e havia um príncipe de um lado e um homem que desejava ser um cavaleiro do outro lado. E o príncipe foi muito ferido durante a competição, embora não fosse uma competição mortal. E então o outro, o adversário do príncipe, ele levantou a sua lança como quem diz: desisto de lutar, porque ele não queria continuar e humilhar o príncipe para que ele saísse derrotado. E alguém da plateia disse assim: ele demonstrou compaixão. E compaixão é fraqueza. Esse é o pensamento de muita gente lá fora. Compaixão é fraqueza. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós lemos a respeito daquele que é o mais poderoso, o maior de todos no universo inteiro, que se desejasse, com justiça, ele poderia destruir a toda a criação. Mas ao mesmo tempo em que ele é o maior de todos, o mais poderoso,
A Bíblia nos ensina que ninguém é mais compassivo do que ele. Ninguém é mais misericordioso do que ele. E isso então não é fraqueza. Compaixão certamente não é fraqueza. O texto que nós lemos, Marcos, nos conta que o Senhor Jesus, certa ocasião, estava caminhando junto com uma multidão e alguém se aproxima do Senhor Jesus, um homem leproso, ajoelha-se diante do Senhor e mais uma das muitas curas miraculosas do Senhor então acontece. Esse homem se ajoelha diante de Jesus e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Esse homem sabia que Jesus tinha poder para purificá-lo, mas não tinha certeza que Jesus teria vontade de fazer isso. Se quiseres, podes purificar-me. E o texto diz que Jesus, então, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou naquele leproso e disse: quero, fica limpo. E no mesmo momento, no mesmo instante, aquele homem se viu completamente limpo, purificado, perdoado ou antes curado da sua enfermidade. E então Jesus orienta ele, e Jesus fala através de uma solene advertência: olha, não diga para ninguém o que aconteceu, mas você deve ir até o sacerdote, e você vai se mostrar diante do sacerdote, vai se apresentar diante dele, e uma vez declarada a tua pureza, você vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou para essas ocasiões, para que isso sirva de testemunho ao povo, para que as pessoas saibam que você está curado. Mas, meus irmãos, coração humano, não é? Esse homem acaba de experimentar a bondade de Jesus, e o que ele faz? Que diz o texto aqui? Em vez dele ir para o sacerdote, ele sai propalando, diz o texto aqui, sai espalhando para todo mundo o que tinha acontecido. E aí então Marcos conclui que, tendo ele saído e feito essas coisas, Jesus já não podia mais entrar nos vilarejos, nas cidades, porque onde quer que alguém soubesse que Jesus estava lá, então todo mundo procurava Jesus, e aí ele se sentiu impedido por causa disso. Então Jesus parou de entrar nas cidades e ficava nos lugares ermos, onde as pessoas também naturalmente muitas vezes iam ter com ele. Mas, meus irmãos, hoje o que eu quero destacar para a nossa meditação é a revelação que nós temos aqui a respeito desse atributo de Deus. Esta maneira, esta essência de Deus que motivou Jesus a curar este homem. De novo, o versículo 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. O Evangelho não fala, mas eu fico imaginando a maneira como Jesus deve ter olhado para esse homem. Porque o texto diz que Jesus foi movido por compaixão. Você já viu um olhar de raiva? E você já viu um olhar de compaixão? Você já viu um olhar de amizade? Eu tenho a impressão que Jesus, ao olhar para este homem, em toda a sua impureza, na feiura daquela enfermidade, o Senhor Jesus, ele transmitiu a sua compaixão até pela maneira de olhar. Ele deve ter também, não somente olhado de modo terno para este homem, mas eu quase ouço as palavras do Senhor Jesus: quero, fica limpo. Jesus deve ter falado também com muita compaixão. A maneira como Jesus deve ter tocado este homem, tudo revelava a compaixão do Senhor Jesus. Primeiro, meus irmãos, eu gostaria de destacar que a compaixão de Jesus, ela se revela aqui através do seu desejo para com o homem. Como eu disse para vocês, o homem não tinha certeza se Jesus gostaria de curá-lo ou não. Ele sabia que Jesus poderia fazer isso,
Mas quando Jesus abre a boca para falar, as palavras que saem dos seus lábios são a maneira dele dizer para aquele homem do seu mais profundo desejo em relação a ele. É claro, meus irmãos, nós, quando falamos a respeito disto, nós precisamos ser muito cautelosos, nós precisamos ser também muito honestos para que nós não deixemos que o nosso coração nos engane e nem também preguemos um evangelho que engane ao mundo, porque senão não seria o evangelho. Com isso eu quero dizer que há um dia determinado por Deus em que Jesus, como dizem os evangelhos, virá nas nuvens junto com os seus anjos, cercado de poder e glória, revestido de poder e glória, e ele se assentará no seu trono, mas se assentará para julgar o mundo. E nesse dia que Jesus vier em juízo, a menos que tenhamos sido convertidos a Jesus, a justiça será rigorosa. A justiça será de acordo com a santidade da palavra de Deus e das ameaças de Deus para com aqueles que não se arrependem. Então, no dia que Jesus voltar, no dia do juízo, ninguém poderá justificar-se diante de Deus e pelos males que praticou. Ninguém poderá falar para Deus assim: olha, eu fiz assim, eu pequei, mas a culpa foi de outras pessoas. Ou ninguém poderá também colocar a culpa nas circunstâncias, dizendo assim: mas é por causa da situação, é por isso que eu pequei, que eu desobedeci a tua palavra. Ninguém poderá dizer-se inocente diante do tribunal de Deus por não ter abraçado a salvação em Jesus através da fé. Então, o que eu quero dizer com isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim: olha, tome cuidado, preste atenção na bondade e na severidade de Deus. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, além de percebermos que todo ser humano não será ou não poderá fugir da responsabilidade diante de Deus, a Bíblia também diz que existe uma possibilidade de fugir do castigo de Deus, do juízo de Deus, da condenação eterna. Mas como ser salvo? Como fugir da ira de Deus? E a resposta é abrigando-se na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. Porque a Bíblia, embora diga que Deus, ele seja um juiz justíssimo e que condenará todo aquele que não abraçar a Jesus através da fé, a Bíblia também diz que o sentimento do coração de Deus, que o prazer do coração de Deus não é condenar ninguém. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus, como um pai se compadece dos seus filhos, se compadece daqueles que o temem. Deus não se deleita em que alguém se perca. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Antes, Ele deseja que o pecador se arrependa, que o pecador se volte para Ele. Foi nesse espírito que Deus, o Pai, enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar a todo aquele que nele crê. Foi nesse espírito que o Filho de Deus veio ao mundo, para se mostrar salvador para todo aquele que o buscar. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus, em tudo que ele fazia, era movido da mais profunda compaixão. Jesus se compadece dos enfermos, Jesus se compadece dos oprimidos pelo diabo, Jesus se compadece de pais aflitos por causa dos males dos seus filhos, ele se compadece das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece de todo aquele que dele se aproxima. Nesse espírito é que ele veio ao mundo, como diz em Lucas capítulo 18, o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido, ou que estava perdido. Então a primeira coisa que nós destacamos aqui, meus irmãos, é o desejo de Jesus. Senhor, se tu queres, podes purificar-me. Eu quero. Fica limpo. Segunda coisa, Jesus revela a sua compaixão quando ele toca nesse homem.
Alguns anos atrás, numa outra cidade que eu morei, havia um problema sério ali, que por causa de certos tipos de alimento, havia muita gente sofrendo dessa doença que antigamente era chamada lepra, né? Hoje em dia chama-se hanseníase. Mas eu via algumas pessoas assim que às vezes faltavam as pontas dos dedos, parte dos lábios ou do nariz. E às vezes essas pessoas chegavam bem perto de mim para conversar, né? E eu confesso para os irmãos que às vezes eu me sentia em dificuldade por causa disso. Assim, a nossa natureza humana é desse jeito. Até hoje, a palavra lepra é uma palavra que desperta receio nas pessoas, não é? E naqueles dias era pior ainda. A palavra lepra é usada na Bíblia e em outros escritos antigos, não somente para se referir à hanseníase, mas a uma variedade enorme de doenças de pele. Então podia ser coisas como cobreiro, como sarna, como psoríase, como herpes e talvez algum tipo de câncer de pele, porque naquela época não se usava esse termo, né? A doença do câncer ela não era conhecida como ela é conhecida nos dias de hoje. Mas não somente seres vivos, até às vezes uma parede embolorada é descrita na lei mosaica como estando leprosa. E de acordo com a lei, quando uma pessoa então se visse leprosa, o que essa pessoa precisava fazer? Como não havia cura, ela deveria ser isolada da comunidade. Ela ficaria fora, longe das outras pessoas, e isso significava naturalmente que essa pessoa não poderia participar das celebrações solenes de Israel, dos cultos na casa do Senhor. Ela não poderia mais viver em família normalmente. De nada da sociedade essa pessoa poderia participar. Agora, se acontecesse de um dia essa pessoa vir-se curada, o que ela deveria fazer? Ela iria procurar o sacerdote examinaria, depois de uma semana examinaria de novo, e se essa pessoa fosse declarada curada, então ela ofereceria uma oferta ao Senhor Deus, e aí o sacerdote a declararia como apta para de novo viver em sociedade. Isto é, enquanto ela não fosse curada, de nada ela poderia participar. Ela deveria ficar longe das outras pessoas. Você se lembra da história da Miriam, irmã de Moisés, que um dia, por causa do juízo de Deus, da disciplina de Deus sobre ela, ela ficou leprosa. E quando ela ficou leprosa, embora Moisés intercedesse por ela, ela precisou ficar afastada da congregação durante 7 dias, até que ela pudesse voltar novamente, depois de curada. Você se lembra também, eu creio, da história do rei Uzias de Judá. Uzias era um homem muito piedoso, um homem a quem Deus abençoou muito. Mas o problema é que por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida, um dia o coração de Uzias se exaltou. Ele entrou no santuário de Deus e ele quis oferecer a Deus um culto que ele não podia oferecer. E quando os sacerdotes vieram e disseram para o rei que ele não poderia queimar incenso, ele brigou com os sacerdotes. Ele disse: eu sou o rei de Israel. E na mesma hora ele ficou leproso também. Aí a Bíblia diz que ele foi colocado numa casa à parte, e ali ele morreu leproso. Ele passou muitos anos, o resto da sua vida, separado da comunidade do Senhor. Portanto, ele não poderia mais entrar no templo do Senhor. Então, se um homem fosse leproso, ainda de acordo com a lei, o que esse homem deveria fazer? Ficar isolado. E se alguém se aproximasse dele, ele tinha o dever de gritar: impuro! Impuro, para que a pessoa, então alertada, não se aproximasse, não corresse o risco de ser contaminada também. Bem, meus irmãos, à luz de todas essas coisas, as pessoas em Israel entendiam que quando uma pessoa estava leprosa, é porque ela deveria ter cometido algum pecado muito grande, alguma coisa que tivesse desonrado profundamente a Deus. E eu acho que é um símbolo muito interessante, sim,
que a Bíblia coloca diante de nós, é uma ilustração muito forte, sim, porque se você olhar aqui para o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, os versículos 15 a 18, o Senhor Jesus, ele diz assim: os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, senão somente os enfermos. E aqui nesse texto do capítulo 2, Jesus está relacionando o pecado com uma doença da alma. Se você é um ser humano, você já nasce nesse mundo com essa doença. Pecado é ofensa a Deus. Pecado desonra o nome de Deus. Mas o problema aqui é muito mais do que isso. Não é uma coisa que o ser humano pode dizer assim, consegue dizer assim, não vou pecar mais. Não, é uma doença espiritual que está ali, está na alma da pessoa, desde o seu nascimento. E Jesus, ele veio então, ele diz para os que estão enfermos. Ele veio para curar os enfermos de alma. E a lepra ilustra muito bem isso. Porque assim como a lepra, eu vou continuar usando essa palavra até o fim, tá bem? Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Assim como ela deforma o corpo, o pecado deforma a alma. Assim como essa enfermidade, ela contamina todo o corpo de uma pessoa, até os nervos de uma pessoa, assim também o pecado contamina tudo. Mas, meus irmãos, como é elucidativo esse texto. Aproxima-se de Jesus uma pessoa ritualmente imunda. Essa pessoa não poderia se aproximar. Ao contrário, à medida em que Jesus chegasse perto, ele deveria gritar: impuro, impuro. Mas ele sabe que Jesus é uma pessoa diferente. Eu tenho a impressão de que se Jesus viesse nos dias de hoje, os mais leprosos de alma seriam os que estariam mais perto dele. Porque a Bíblia diz que eram os publicanos, os pecadores, as mulheres de má fama. Esse era o tipo de gente que mais se sentia atraída por Jesus. E por que eles se sentiam atraídos por Jesus? Porque embora Jesus exalasse autoridade em tudo o que ele fazia, era uma autoridade diferente. Não era uma autoridade ríspida, não era uma autoridade rude com as outras pessoas. Ao contrário, Jesus exalava a compaixão. Jesus, na sua maneira de ser, ele fazia com que as pessoas se sentissem atraídas a ele quando percebiam que precisavam de cura para as suas almas. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que somente os pecadores mais notórios são as pessoas que precisam de Jesus. Porque a Bíblia também mostra para nós que muitas vezes os piores pecadores eram justamente aquelas pessoas que mais participavam da vida religiosa. Mas se participavam da vida religiosa com uma empáfia, com um orgulho de coração, como quem fosse mais santo do que as outras pessoas. O que eu quero dizer com isto é que todos os seres humanos são pecadores. Que todos os seres humanos, religiosos ou não, nascem com esse problema terrível na sua alma. E quando nós olhamos para o mundo, meus irmãos, nós percebemos duas coisas. Uma é que a sociedade em que a gente vive é uma sociedade enferma. Como diria o profeta Isaías, desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, a sociedade é doente, espiritualmente doente, emocionalmente doente, psicologicamente, em tudo que é mente que você puder imaginar, a sociedade está enferma. As leis de Deus, elas não são obedecidas, antes elas são violadas a cada instante. Lembra daquela música antiga? Viva a sociedade alternativa? Se eu quero, se você quer, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. É o que vale para o mundo lá fora. Então, cada pessoa pode se comportar do jeito que achar melhor, pode mentir se isso for necessário, pode ser desonesto se for necessário, filhos não podem ser disciplinados. Uma geração, como diria Jesus, uma geração adúltera, uma geração de pessoas violentas, mentirosas, que não admitem ser confrontadas com os seus pecados. A lista é quase infinita. A nossa sociedade sem Cristo
é uma sociedade doente de alma. Mas, meus irmãos, uma sociedade, ela é formada de indivíduos. Uma sociedade enferma, isso quer dizer que ela é formada de indivíduos doentes. As pessoas são doentes em seus pensamentos. Especialmente, as pessoas são doentes espiritualmente e precisam de médico. Elas precisam daquele que cura as suas almas. Esse homem ouve a respeito da autoridade de Jesus. E ele diz: se Jesus quiser, ele pode me curar. Então ele vê em Jesus alguém que ele pode se aproximar, trazer o seu fardo, trazer o seu sofrimento, a sua enfermidade. E vê em Jesus alguém que poderia purificá-lo, restaurá-lo, assim como Deus havia feito com Miriam, a irmã de Moisés. O leproso, imundo que era, não tinha esse direito de se aproximar de Jesus. Mas ele sabe que Jesus é superior, que Jesus é diferente dos demais. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer, a Escritura nos ensina, o mais impuro dos homens pode achegar-se a Jesus. E quando o mais impuro dos homens chega-se a Jesus, Jesus toca nesse homem. Jesus não somente pode, mas ele tem prazer em tocar esse homem. Todos os seres humanos não somente podem, mas precisam, devem se aproximar de Jesus e buscar nele purificação. Eu sei, a Escritura nos ensina que no que diz respeito à saúde física, algumas pessoas só serão curadas na eternidade, como diz o Senhor Jesus, ou como diz a Escritura Sagrada. Mas em relação à purificação dos seus pecados, a Bíblia fala diferente. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós vemos a compaixão de Jesus aqui também. Jesus quer e Jesus coloca a sua mão. Terceiro, quando esse homem é curado, Jesus faz mais uma coisa por ele. E Jesus diz para ele, versículo 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja, não é que Jesus não é que Jesus queira que esse homem não testemunhe, mas é que quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê que para todas as coisas que a gente faz nessa vida, tem um jeito certo e tem um jeito errado. Existe a hora certa e existe a hora errada. Há tempo de falar e tempo de estar calado. E agora que esse homem estava curado, de acordo com a lei de Moisés, era tempo dele ir até o sacerdote. E ali o sacerdote ia dizer, você está curado mesmo. E ele ofereceria a sua oferta, e Jesus termina dizendo, para que isso servisse de testemunho ao povo, para que as pessoas soubessem que aquele homem estava curado. E meus irmãos, todo aquele que é instruído por Jesus, ele precisa prestar atenção naquilo que Jesus está falando. Faz parte do coração do homem sábio ouvir aquilo que Jesus está dizendo. E conforme diz Eclesiastes, o homem sábio, ele vai conhecer a hora e o jeito de fazer as coisas, não é? O tempo e o modo. Por isso é que Jesus adverte fortemente a esse homem, dizendo assim, olha, não digas nada a ninguém, mas vai falar com o sacerdote. É claro que seria natural do homem sair dali contando para todo mundo. Não aconteceria com você também? Você não desejaria estar falando com todo mundo? Mas veja, primeiro, ao dizer a esse homem que ele não deveria contar para ninguém, mas mostrar-se ao sacerdote, a primeira coisa que Jesus queria fazer é que, uma vez declarado esse homem puro, se ele fosse casado, ele poderia voltar para sua esposa. Se ele tivesse filhos, ele poderia voltar para os seus filhos. Ele poderia agora entrar na sinagoga,
e cultuar a Deus juntamente com as outras pessoas. Isto é, Jesus queria que aquele homem recomeçasse a sua vida. Então faz conforme a lei, Jesus ordenou. Mas havia uma outra coisa que Jesus queria que acontecesse. Isso me faz, meus irmãos, pensar numa das promessas mais bonitas que Deus fez a Israel através dos profetas do Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês no profeta Sofonias, capítulo de número 3, os versículos 16 a 18. E Deus, falando a respeito de Jerusalém, diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, e que por causa disso não podem participar das assembleias, eu vou congregar. Olha, quando eu vejo esse leproso sendo purificado, e Jesus dizendo para ele: vai mostrar-te ao sacerdote, é isso que Jesus está cumprindo. É dizendo: você pode participar do meu povo de Israel novamente. Mas essa promessa, meus irmãos, ela não é apenas bonita, ela é restauradora. Aquele filho de Deus que está cansado, aquele filho de Deus que está triste, aquele filho de Deus que está afastado do povo do Senhor por causa dos seus opróbrios, isto é, por causa das suas vergonhas, por causa das coisas erradas que fez, Deus promete: eu vou te trazer de volta, eu vou alegrar o teu coração. A segunda coisa que a gente vê aqui, conforme a gente olha para o versículo 38, do mesmo capítulo aqui, Jesus, ele não queria deixar de atender as pessoas que o procuravam, mas ele tinha uma prioridade. Vamos ler de novo os versículos 36 a 38 de Marcos 1. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-os encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vinha. Então, que eu vim. Veja, não é que Jesus não queria, antes de tudo, ser procurado pelas pessoas, mas o que ele queria era pregar o evangelho. Essa era a prioridade dele. E por isso, porque queria anunciar a palavra de Deus, Jesus passava tempo com o Pai, Jesus ia de cidade pregando. Ele não queria ser conhecido em primeiro lugar como um operador de milagres, que as pessoas buscassem ele por causa disso. Acontece que Jesus, ou melhor, que o homem não fez o que Jesus pediu, ou que Jesus ordenou. Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil a gente deixar de contar as bênçãos que tem recebido, não é? Até eu acho que esse homem poderia argumentar: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Seria muito espiritual, né? Ele citar algo que mais tarde seria escrito na Bíblia, em outro contexto. Mas Jesus aqui, ele deixa claro que aquele não era o momento de falar, de testemunhar desse jeito. Teria que ser de outro, do jeito que Jesus ordenou. Quando o testemunho, meus irmãos, é com base na desobediência, isso não agrada a Deus. Quando o testemunho é resultado apenas do entusiasmo e não de um coração quebrantado, isso não agrada a Deus. Ao contrário, pode atrapalhar. O que diz aqui o texto? Jesus não podia mais entrar nas cidades.
porque a fama dele estava se espalhando cada vez mais. Haveria um tempo em que todas as pessoas ouviriam sobre os milagres de Jesus, mas não era daquela maneira que Jesus queria que acontecesse. Publicidade indesejável. Mas felizmente, Deus, os planos dele não podem ser frustrados, não é? Ainda assim, apesar da desobediência desse homem, Jesus continuou a sua obra e no tempo certo, Ele deu a sua vida na cruz por nós. Conclusão, veja por favor o capítulo 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Olha como Jesus é compassivo. Ele entra de novo e começa tudo de novo. Qual é o título do capítulo 2? A cura de um paralítico. Porque o Senhor Jesus é cheio de ternas compaixões. Eu quero fazer, meus irmãos, 2 ou 3 aplicações para nós a partir disto aqui. Primeiro, para aquele que está percebendo que o seu coração, que a sua alma precisam ser purificados por Jesus. Qual é a imundície da tua alma? Qual é a lepra da tua alma? Aquilo que te faz deformado espiritualmente. Aquilo que te faz deformado aos olhos de Deus. Orgulho. É disso que você precisa ser curado? Inveja. Vaidades. Mentiras. Cobiças. Adultérios. Malícias. O que deforma a tua alma? Será que Jesus quer te curar? Será que Ele quer te purificar? E se for assim, se você está percebendo que na sua vida há algo que precisa ser curado, faça como esse homem. Ajoelhe-se diante de Jesus e tenha certeza de uma coisa: tudo que o amor de Jesus toca é purificado. Tudo o que a graça de Jesus alcança é transformado. Ele pode te transformar. Ele quer te transformar. Segundo, irmãos, uma coisa que a gente precisa fazer é trabalhar do jeito de Deus. Às vezes nós estamos tão empolgados que queremos fazer as coisas, fazer acontecer. Mas só que tem o jeito certo e tem o jeito errado. Você já ouviu ou já falou alguma coisa mais ou menos parecida com essa? Eu quero fazer a obra, mas o homem fica impedindo. Irmão, calma, o que é de Deus permanece. Faça do jeito de Deus. Faça segundo a palavra de Deus. Porque fazer as coisas segundo a carne, ao invés de ajudar, atrapalha. Ao invés de fazer com que nós demonstremos o amor de Deus com eficácia, acabamos prejudicando a obra de Deus. Terceira aplicação. Em mais de uma ocasião, o Senhor Jesus citou o profeta Oséias, onde a Escritura diz assim: misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. É só uma maneira de eu falar, mas eu acho uma boa ideia a gente aprender a ter o coração de Jesus, a ter compaixão. Ao olharmos para as pessoas pecadoras, as pessoas impuras, as pessoas que estão enfermas de alma, e olhar com ternura,
e manifestar a compaixão de Jesus, ser instrumento da compaixão de Jesus para curar os corações, para ser instrumentos da graça do Senhor, ser um representante do Senhor diante daqueles que estão fracos, daqueles que pecam, os necessitados espirituais, aqueles que estão enfermos e cansados de coração. Eu conheço um crente. Certa ocasião ele foi visitar uma irmã da sua igreja, ele foi juntamente com a sua esposa, e essa irmã estava tão enferma de alma, que essa mulher precisou ser afastada do trabalho dela. Como é que se chama isso? Foi afastada do trabalho. Então, tomando conhecimento do assunto, ele foi visitá-la juntamente com a sua esposa, conversaram, ela disse muitas coisas para eles, falou tudo aquilo que a afligia, e quando ela terminou de falar, marido e mulher, cada um sentado de um lado daquela irmã, abraçaram e oraram com ela. Alguns dias depois, essa irmã estava contando para outra na igreja, e estava feliz, e ela disse assim: olha, quando eles estavam me abraçando, parece que era Deus que estava me abraçando. E quando eles saíram, eu estava curada. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que vocês devem sair daqui e ficar tocando em todas as pessoas aí fora. Não é isso. Às vezes Jesus toca fisicamente numa pessoa, às vezes não. Jesus não está dentro de uma caixinha que tem que fazer tudo sempre do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que a compaixão é a mesma. É que o amor é o mesmo. E que nós podemos ser instrumentos da compaixão de Jesus. Então peça: Senhor, se tu queres usar a minha vida, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor opere em cada um de nós o querer e o realizar da sua vontade. Amém.